A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês neste dia tão especial, porque este é o dia em que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Alô você, que está nos escutando nessa oportunidade, quero dizer para você que hoje nós vamos estar aqui falando um pouquinho, tendo uma conversa sobre o falso cristianismo, sobre a falsa conversão, sobre os falsos irmãos, qual é o lugar daqueles cristãos fingidos. Então esse será o tema que nós vamos estar analisando aqui todos nós juntos, dentro da Palavra de Deus. Tome aí a sua Bíblia, fique bem concentrado, bem atento, que nós vamos nesse momento estar preparando os nossos corações para nós meditarmos na verdade da Palavra de Deus. Momento de reflexão. A Igreja Evangélica Palavra da Cruz em Sidrolândia traz uma mensagem de Deus para o seu coração, na voz do pastor Cláudio Morandi. Quero convidar todos vocês para estar tomando as vossas Bíblias. Vamos abri-la em nome do Senhor Jesus Cristo, no livro do profeta Isaías. No capítulo 5, vamos ler os versículos 14 e 15. Isaías, capítulo 5, vamos ler os versos 14 e 15. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, a cova aumentou seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, e o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate, e o homem se avilta, e os olhos dos altivos são humilhados. E a Bíblia diz aqui mesmo, capítulo 5, versículo 21. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Vamos ter uma palavra de oração, rogando ao Espírito Santo que inspirou toda a Bíblia, porque a palavra de Deus ela é um assunto de revelação. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo do Pai esteja nos orientando nessa reflexão, revelando a sua verdade, revelando a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Nosso Pai, graças te damos pela tua palavra, porque tu a magnificaste, o teu nome e a tua palavra acima de tudo. Por isso, nosso Pai, podemos confiar absolutamente na sua verdade, porque é a palavra da verdade. Tu és o Deus da verdade, e o Senhor se regozija na verdade, e esta verdade nos liberta. Pai Santo, eu sei que existem muitas pessoas que são denominadas evangélicas e cristãs, mas que ainda não alcançou de fato uma real experiência com o Senhor Jesus Cristo em sua morte e ressurreição. Pai, que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, para que possamos conhecer plenamente a obra que Cristo realizou naquela cruz, em nosso benefício, quando nos atraiu a si, quando nos crucificou, nos levando a morrer nele, nos sepultando com ele, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar
nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, precisamos do auxílio do Teu Espírito para nos orientar, para nos dirigir, para ministrar aos nossos corações a verdade da Tua palavra. Nós queremos, Pai, muito mais do que apenas conhecimento bíblico. Queremos tocar a Tua realidade e sermos tocados pelo Senhor. Pai Santo, eu coloco diante de Ti todas as pessoas que estão ouvindo esta palavra, que é Tua palavra, não é de homens. Pai, operas regeneração. Nós oramos em nome de Teu Filho Jesus Cristo, o nosso amado e gracioso e glorioso Salvador. Amém. Amados, esse texto que nós lemos aqui de Isaías 5, verso 14, tem uma outra versão que pode ser lida assim: por isso, o Seol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Isaías 5,14. Eu li aqui em uma outra versão. Amados, eu quero hoje ter uma conversa com você, bastante interessante, para nós verificarmos se de fato nós estamos andando no caminho que nos leva ao Pai, que nos leva à glória, que é o próprio caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho. Você sabe, eu também sei, eu espero que isso não seja a tua experiência de ser aí uma pessoa que teve uma conversão falsa, e nós sabemos que os falsos convertidos, eles têm o lugar que é devido para eles, mas não será na terra da glória. Em vez disso, eles serão punidos severamente e lhe será dado um lugar com os cristãos fingidos, com aqueles crentes, frequentadores das igrejas, mas que nunca experimentaram a real regeneração ou novo nascimento em Cristo Jesus. Ali, para onde esses cristãos fingidos, para onde que eles vão, a palavra fala que haverá choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo, ele disse sobre Judas, lá em Marcos 14, 21, que melhor lhe seria não haver nascido. Então, ele construiu ali, Judas, o seu próprio lugar eterno de castigo, e o mesmo também pode ser dito dos falsos cristãos, que frequentam a igreja 10, 20, 30, 40 anos, sem ter nunca experimentado a sua real conversão, a sua regeneração. Irmãos, a nossa época, ela tem produzido um profundo cinismo, um cinismo que vem fazendo o inferno parecer como se fosse uma tolice criada pela imaginação de alguém. O interessante é que ninguém discute a existência do céu, somente a existência do inferno que é questionada. E ainda assim, quer a nossa cultura igrejeira atual aceite ou não a doutrina do inferno, isso não altera a sua realidade. A Bíblia, ela deixa bem claro que o inferno é um lugar real. E devemos compreender o fato de que todos os dias pessoas estão sendo lançadas nele, e as pessoas que são lançadas neles são pessoas sem regeneração, sem novo nascimento. Aquele texto lá de Salmos 9, versículo 17, ele é contundente. A Bíblia diz que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Querido, isso é falado com tanta frequência que alguém é capaz de achar que acreditar no contrário é como contrariar as Escrituras. Agora, apesar de não ser mais considerado politicamente correto pregar ou ensinar sobre ser enviado para o inferno, as pessoas devem ser alertadas sobre ele. E isso é que eu quero fazer com você
nesta oportunidade. Eu quero lhe alertar. Essa mensagem é um alerta para você que vive descuidado com seu cristianismo. Por quê? Uma das terríveis consequências dessa falta de ensino no corpo de Cristo tem sido as perspectivas mundanas e antibíblicas que têm surgido sobre o castigo eterno. Então eu quero abordar aqui de forma breve 3 dos falsos conceitos mais comuns. Eu quero fazer aqui, com a ajuda do Senhor, o melhor possível para refutá-los. Então, quero começar com o primeiro deles, dizendo para você: Deus não envia alguém para o inferno. Isso aqui é uma praga. Muitos têm este conceito, aquilo que nós lemos lá em Isaías, capítulo 5, que ai daqueles que são sábios aos seus próprios olhos, que eles têm um conceito bom de si mesmo. Foi o texto que nós lemos aqui inicialmente, e vale a pena você estar olhando com bastante cuidado para esse texto, porque ele é fundamental, ele é importante. Deixa eu reler para você aqui. Deixa eu pegar minha Bíblia, Isaías 5, versículo 21, que diz assim: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Os prudentes aqui em seu próprio conceito, eles têm uma visão assim: se Deus é bom, então ele não pode enviar uma pessoa boa para o inferno. Esse aqui, meus queridos irmãos, é um dos mitos aí mais comuns que vem surgindo entre todos os níveis de descrentes. Sabe por quê? Porque o conceito comum diz que a maioria das pessoas é boa. E o inferno é reservado apenas para pecadores como Adolf Hitler, que possuíam uma natureza maligna, proposital e evidente. Amados, esse absurdo é até mesmo aceito por muitos cristãos sentimentais, esses que imaginam que praticamente todos irão para o céu porque Deus é misericordioso, Deus é bom. Mas nós temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. E lembrar de uma coisa que, antes de mais nada, a Bíblia, ela refuta claramente esse conceito. O apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há homem justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Então, o conceito humano sobre o que é ser bom está terrivelmente distorcido. Por quê? Porque ele é equivalente ao que um maluco em um manicômio, se comparando com os que estão ao seu redor e se declarando completamente são de mente. Aos olhos de um Deus santo, quem poderia possivelmente se considerar bom o suficiente ou merecedor do céu? Quem? Ninguém. Olha, irmãos, muitos frequentadores de igreja, eles possuem a bondade humana, mas não se engane, a raiz dela é o amor próprio. Eles são moralmente bons porque produziram alguns benefícios com isso para si mesmos. Agora, a verdade é que existem os que são moralmente bons, mesmo sem a presença de Deus. E eu conheço muita gente boa, de uma moral ilibada, que dá de 10-0 em muitos crentes, esses crentes mequetrefes. Agora, só porque uma pessoa fez algum dia a oração do pecador, vai à igreja, evita alguns pecados óbvios, isso aqui não significa que tenha se convertido de verdade, não significa regeneração, não significa novo nascimento, porque parte desse mal-entendido vem de uma compreensão defeituosa da natureza do pecado. Amados, entenda uma coisa, que quando a maioria das pessoas pensa em pecado, a primeira coisa que vem à mente são os pecados mais óbvios, como assassinato,
roubo, fornicação, etc. Mas, no entanto, irmãos, o verdadeiro conceito de pecado tem mais a ver com a submissão ou rebelião à autoridade de Deus. É por isso que há milhões de pessoas boas no inferno. Sim, elas viveram de forma correta aqui na terra e até iam à igreja, frequentavam a igreja, foram batizadas, mas bem no fundo do coração, elas ainda eram o seu próprio Senhor e se recusavam a dobrar os joelhos para o Salvador. Elas não foram enviadas para o inferno por causa de algum pecado flagrante, mas sim porque se recusaram a renunciar ao que consideravam ser seu direito de autodeterminação. Então está aí, portanto, meus amados, o primeiro conceito errôneo que um ser humano tem, que Deus não pode enviar alguém para o inferno. Vou lhe dizer uma coisa, o primeiro e grande obstáculo de uma pessoa se chegar a Deus é que ela é muito boa. Ela é muito boa. E a sua bondade a cega. Tem tantas pessoas numa cegueira espiritual neste mundo, nessa cidade, pessoas que conhecem o Evangelho da Graça, pessoas que sabem que foram crucificadas com Cristo, que ressuscitaram com Cristo, estão aí comendo uma comida estragada, oferecida pelo diabo. A aparência é muito boa. São pessoas frustradas, vazias, são aqueles evangélicos vazios do Evangelho da Graça. Agora, tem um segundo conceito de que eles falam por aí, que é de que a condenação eterna não combina com o que a Bíblia fala sobre o amor de Deus. Amados, as Escrituras Sagradas, elas expressam a verdade exata sobre a natureza de Deus, quando ela afirma lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, Deus é amor. A Bíblia também ensina que Deus não tem prazer na morte do perverso. O Senhor não tem prazer na morte do perverso. Está escrito lá, vamos ler esse texto em Ezequiel, capítulo 33, vamos ler o versículo 11. Muito interessante nós lermos isso aqui, que Deus, Ele é amor, e Ele não tem prazer na morte do perverso. Aliás, Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ezequiel 33, 11, a Bíblia diz assim, dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois porque há vez de morrer, ó casa de Israel. Então ele não tem prazer na morte do perverso. Deus é amor. Agora, um outro detalhe aqui interessante. Lá em 2 Pedro 3, versículo 9, está escrito que o Senhor, Ele é paciente com todos vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O desejo do nosso Pai não é mandar ninguém para o inferno. Jesus não veio para destruir as almas dos homens, veio para salvá-la. Ele veio buscar e salvar o perdido. E Deus não quer que ninguém pereça no inferno. Foi por isso que Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz. E naquela cruz, Cristo morreu, mas nos incluiu em sua morte e ressurreição. Agora, no entanto, a vida na terra, ela é probatória por natureza. E o propósito do nosso tempo aqui é que possamos decidir de uma vez por todas se queremos fazer parte do reino de Deus ou se preferimos permanecer separados dessa realidade e viver por conta própria. Irmãos, Deus, o nosso Pai Celestial, nos deu o seu verbo para nos mostrar o caminho para a salvação. Ele enviou o seu Filho para morrer na cruz, para que eu e você tivéssemos a vida de Cristo, a salvação eterna. Se as pessoas demonstram por sua negligência ou rejeição direta, que não fazem questão de fazer parte do reino de Deus, isso não o torna impiedoso, mas piedoso.
um aspecto do julgamento pode ser ilustrado com aí o nosso sistema judiciário terreno. Então, por um período de tempo, nós vamos verificar que temos um juízo. Temos um juízo. E, amados, por favor, vamos atentar para um ponto interessante aqui. Nós temos um juízo e temos que julgar algo definitivamente plausível com aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Porque nós nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. E a Bíblia diz que, 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Por favor, julgue isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E eu e você, nós já nascemos neste mundo pecadores por natureza. A palavra fala em Romanos 3,23 que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Entende isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o problema aqui, meus queridos e amados irmãos, é que as pessoas, elas não se consideram pecadoras. Sabem quem são, mas não se consideram. Não são convencidas por elas mesmas do seu pecado. É necessário a intervenção do Espírito, convencendo este homem, esta mulher, a respeito do seu pecado. Porque se nós não formos convencidos dos nossos pecados, amados, nós seremos extremamente lançados no inferno. Não é verdade? E se o Espírito não lhe convencer, você não vai clamar a misericórdia de Deus. Porque se as pessoas que são pecadoras, elas sabem que o lugar de pecador é no inferno, por que elas não recorrem ao trono da graça clamando a misericórdia? Porque elas não têm a revelação de que de fato são pecadoras. Mas quando ela escuta a verdade do Evangelho da Graça, o Espírito Santo as convence, elas entram em desespero, aí elas irão correr para o Senhor Jesus Cristo. E Ele é misericordioso, muito mais do que isso, Ele tem prazer na misericórdia. Porque senão vai haver um grande julgamento, tremendo, terrível, onde você não vai escapar de nenhuma forma. É um julgamento terrível, onde Deus vai julgar ali o segredo dos corações, e quando julgar o coração de um pecador, obviamente ele não tem uma justiça, que é Cristo, e ele será lançado no inferno. Amados, nós temos que entender uma coisa, que vai haver um julgamento. Deus é amor, mas nós temos que considerar a bondade dele e a severidade dele. Mesmo este amor de Deus, este amor doido, Deus nos ama loucamente, e esse amor querendo demonstrar paciência, a santidade perfeita exige justiça. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Por isso que enquanto você não crê na sua morte com Cristo como realidade espiritual, como uma experiência real de vida, você não é um verdadeiro filho de Deus, e no fundo você sabe disso, porque você alimenta em seu interior muitas dúvidas. A questão da salvação é algo que você não pode ter dúvida, você tem que ter certeza, tem que ter convicção de que você vai para lá. Amados, o inferno é um lugar para os que demonstraram que não querem viver no reino de Deus. Como disse C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito interessante. Ele diz assim: tendo a crer que os condenados são, em um aspecto, rebeldes, inveterados até o fim, e as portas do inferno estão trancadas para eles por dentro. É uma grande verdade que C.S. Lewis está dizendo aqui. Mas, queridos e amados irmãos, mesmo além disso, que tipo de juiz consideraríamos Deus se ele permitisse que os infratores saíssem impunes? Como é que seria esse Deus? Não seria um Deus justo? O que pensaríamos de um juiz da Suprema Corte que, em nome da compaixão, se recusasse a fazer com que os criminosos prestassem conta de seus atos? Nossos cidadãos jamais permitiriam isso.
Então, é muita hipocrisia esperar que Deus deixe impunes aqueles que constantemente desprezaram e desdenharam da sua palavra, das leis do seu reino. Vocês estão me compreendendo, irmão? Isso aqui é muito sério. Não vamos brincar com este assunto de regeneração, de salvação. Ou você é um filho de Deus santo, ou você é um crente indo para o inferno, sem novo nascimento. Porque sem novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. E não existe outro nascimento a não ser aquele que está escrito na palavra de Deus. Que Cristo morreu, mas que o pecador morreu com ele. Que Cristo ressuscitou, mas que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esta é a verdade absoluta, inerrante, confiável, absoluta da palavra de Deus. Se você não se apoiar nessa verdade, o seu fim é um final muito triste. Porque, segundo a Bíblia, diz que os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Agora, amados, falar de um terceiro ponto. O tormento eterno é uma punição não condizente com o crime. É o que muitos pensam. Alguém poderia até se surpreender com a total falta de lógica desse raciocínio, não é verdade? Porque se uma pessoa tem alguma compreensão da natureza horrível do inferno, o que impediria de fazer tudo a seu alcance para evitá-lo? Eu gosto daquele pregador Jonathan Edwards. Ele utiliza uma lógica penetrante e irrefutável para expor a falta de sinceridade que fundamenta esse pensamento. Por maior que o castigo eterno seja, você o despreza totalmente. Quando Deus ameaçou aplicá-lo, você não se importou com tais ameaças, mas fez sim questão de desobedecer e fazer tudo que servia de base para a ameaça desse castigo. Porque se você proíbe um servo de fazer uma determinada coisa e ameaça aplicar sobre ele um castigo mortal, caso ele venha a cometer, e continua a repetir as mesmas ordens e advertências, além de especificar a enorme gravidade do castigo, e ainda assim ele não lhe demonstrar o menor respeito, e por repetidas vezes lhe desobedecer bem na sua cara, que alternativa lhe restaria a não ser cumprir aquilo que você havia prometido para ele? Mas isso é o mesmo que temos feito em relação ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus. Temos ouvido os seus comandos e as suas ameaças por centenas de vezes e sido seriamente alertados, mas apesar disso, nós preferimos percorrer por caminhos que conhecemos como pecaminosos e feito exatamente o que ele nos proibiu, bem diante da nossa cara, bem diante da nossa face. Amados, essa conversa que eu estou tendo com você aqui, eu quero dizer que isto é um alerta para o seu coração. Eu quero lhe informar também que a Bíblia ela não oferece um ensino extenso sobre como é exatamente o inferno. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Ela apresenta uma série de pequenos vislumbres que, quando juntados, eles revelam um quadro ameaçador, bem assim, tenebroso, bem horrível. Por quê? Porque nós não podemos saber se as declarações sobre o inferno eram para ser consideradas verdades literais ou meras representações aí da realidade. Agora, mesmo se fosse a segunda opção, isso apenas indicaria que as realidades representadas são tão terríveis que as pessoas simplesmente elas não conseguiriam lidar com elas. Porque, amados, por favor, tenha em mente que a maioria delas foi dada pela pessoa mais amorosa que este mundo já conheceu, Jesus Cristo. Quando a maioria das pessoas pensa no inferno, a primeira coisa que lhe vem à mente é fogo. É fogo. Mas
Quero dizer para você que há uma boa razão para isso. Jesus disse que no fim desta era, os seus anjos tirarão do seu reino tudo que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, eles serão lançados na fornalha de fogo ardente. Jesus também disse que se o teu olho o fizer tropeçar, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um só olho do que, tendo os dois olhos, ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Ainda em outro lugar, Jesus contou a história sobre um homem rico no inferno que implorou para que alguém molhasse a ponta do dedo na água e refrescasse ali a língua, porque ele estava sofrendo muito naquele fogo. Agora, Isaías aparentemente viu o lugar de condenação e perguntou. Lembra? Lá em Isaías 33, verso 14. Em Sião os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Ele faz uma pergunta. Quem de nós pode conviver com fogo consumidor? Aí João ele vai dizer para nós o seguinte. Lá em Apocalipse capítulo 14, os versículos 10 e 11. Ele disse o seguinte. Também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro, e a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso dia e noite. Queridos, deu para você pensar um pouquinho o que significa inferno? E evidente é dito que aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Agora, você que está me escutando, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Claro que eu tenho, pastor Cláudio, eu frequento uma religião, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu dou o meu dízimo, eu canto no louvor, eu prego a Bíblia. Eu não estou lhe perguntando isso. Minha pergunta é, você tem certeza que seu nome está escrito no livro da vida? Porque se não estiver, você está indo a cada dia que passa, achando que este teu caminho é um caminho direito, mas o seu final é caminho de morte. Agora, o que fazer para ter a convicção, a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida? É crendo naquilo que Cristo fez por mim e por você. Crendo que lá naquela cruz, quando ele foi crucificado, quando a cruz foi erigida, levantada da terra, ele nos atraiu a si. Ele nos incluiu no seu corpo para que eu e você participássemos da sua morte e da sua ressurreição. Então, quando você tem essa convicção, quando isto é real na sua vida, que você pode, de certa forma, afirmar que está morto com Cristo, ressurreto com Cristo, você é uma nova criatura. Porque somente aquele que morreu é que tem a sua vida escondida com Cristo em Deus. Quem não morreu, não tem nenhuma possibilidade de ir para a glória. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11, está escrito assim, fiel é esta palavra, se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Agora, se você ainda não creu na sua morte com Cristo, você nunca vai viver com Ele, embora você seja o melhor crente dessa terra. Não tem possibilidade alguma. Amados, eu lembro aqui de uma outra metáfora que Jesus usou para descrever esse terrível lugar, é nas trevas. O apóstolo Pedro, ele falou de abismos tenebrosos, escuridão das trevas, de densas trevas. O que é densas trevas? É tão escuro, tão pesada aquela escuridão, que você não consegue enxergar um palmo aí na frente do seu nariz. E ali não é só escuridão, ali o fogo, ele não se apaga, e o bicho não morre. Amados, não é improvável que esse retrato tenha sido extraído das prisões e calabouços daquela época dos romanos.
porque eles costumavam ser construídos lá no subsolo e fora do alcance da luz do sol, onde os bandidos eram presos. Eram, é claro, confusos, ali lugares úmidos, escuros, doentios e, sem dúvida, imundos. Agora, quem descia para aquela masmorra, obviamente que morreria cedo, ficava perturbado, depressivo, e lá não era calor. Ia lá, eles enxergavam alguma coisa ainda, mas no inferno não, é densas trevas. Pedro fala da negridão das trevas e com fogo. Amados, que imagem perturbadora de um futuro infeliz, sem Cristo, sem Deus. Imagine-se em um calabouço úmido, escuro, solitário e fedorento, sendo uma vítima desgraçada, enraivecida. Acrescente a isso o conceito de eternidade. Então lembre-se de que, no fim das contas, é só uma ilustração, uma imagem fraca, minúscula, do que é o inferno. Olha, Jesus também ele mencionou o fato de que essas infelizes almas também estariam à mercê de atormentadores demoníacos. Jesus disse que o servo impiedoso seria entregue aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. E a conta do nosso pecado ela é impagável. Somente Cristo é suficientemente capaz de pagar o preço do meu e do seu pecado. Aliás, ele já pagou lá naquela cruz, porque eu e você nós somos comprados por preço. E ninguém neste mundo tem a condição ou a possibilidade de pagar a conta do nosso pecado, somente Jesus. Lembra daquele Salmo 49 que expressa essa verdade? Salmo 49, lá no versículo 7 e 8, diz assim: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessaria a tentativa para sempre. Ninguém consegue pagar o preço do meu e do seu pecado. Ninguém. Mas quando a gente olha lá para Colossenses, aquela dívida que era impagável, aquela dívida que nos levaria para o inferno, vamos ver o que Jesus Cristo fez com ela? Lá em Colossenses 2, verso 14 e 15, e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Jesus, ele riscou o escrito de dívida que era contra mim e contra você. Mas ele pagou o preço do meu e do seu pecado, morrendo naquela cruz, porque a lei exigia a morte do pecador. O salário do pecado é a morte. A palavra fala que, lá em Hebreus, capítulo 9, verso 22, que, segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão ou remissão de pecados. Jesus morreu naquela cruz. O sangue divino, o sangue de Deus, foi derramado sobre os meus e os seus pecados, para que eu e você pudéssemos ser limpos, lavados, perdoados e purificados dos nossos pecados. Ah, meus irmãos, como é que nós podemos recusar este tão grande amor? Como, irmãos? Não tem possibilidade. Amados, olha, nós temos que se voltar para a palavra de Deus, se voltar para o Senhor, clamar a sua misericórdia e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me leva a essa experiência de regeneração, porque o lugar dos hipócritas é no inferno, no inferno. Eu vou dizer para vocês uma coisa muito interessante, que um dos piores elementos do inferno será a angústia mental que os pecadores enfrentarão. Em 7 momentos diferentes, Jesus ele descreveu o inferno como um lugar de choro e ranger de dentes. Então, pode-se somente imaginar como será, não pode fazer nada para fugir dessa agonia, a não ser pelo novo nascimento em Cristo. A não ser pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, você está livre
deste lugar de tormento. Mas se você não creu na sua morte e ressurreição com Cristo, você irá para o inferno. Pode ter certeza disso. Mas eu não acredito. O dia que você estiver lá, você vai ter que acreditar. Hoje as pessoas estão vivendo como que se nunca elas iriam morrer. Olha, cada dia que passa, o dia da sua morte está chegando. E você está preparado para encontrar com teu Deus? Você está? Então, porque nesse mundo aqui você consegue viver sem Cristo. Qualquer pessoa consegue. Mas horrível coisa é uma pessoa descer para a sepultura sem ter a vida de Cristo. Porque o que ela vai encarar é um juízo. É um juízo. E a palavra fala que o juízo é sem misericórdia. Hoje, os céus, a graça estão escancaradas para receber pecadores que reconhecem que são pecadores de fato e que creram que na cruz Jesus, o Cordeiro de Deus, já tirou o pecado do mundo. Então elas vão crer nessa verdade. Vai tomar posse dessa verdade e vai ter a suficiência de Cristo na salvação e também neste caminho da cruz até a glória. É maravilhoso, irmãos. Olha, irmãos. Então, uma coisa interessante aqui. Eu sei que na Terra há muito esforço aí para se manter as lembranças alheias aí à consciência da pessoa, porque elas ficam dormentes aí no íntimo da pessoa, como navios naufragando sobre o fundo do oceano, ficam lá como se não pudessem mais ser percebidas. Agora, um fenômeno interessante da velhice é que, enquanto perde-se a lembrança de atividades comuns da vida diária atual, lembranças antigas e perdidas da infância e da juventude, elas voltam de maneira bem vívida na nossa mente. Então, o que a pessoa ela irá lembrar? Olha, estou certo de que as cenas exibidas nas telas lá do julgamento cruzarão com uma frequência atormentadora na mente das pessoas. E por diversas vezes ela será lembrada de seu egocentrismo e também de quadro de suas muitas ações pecaminosas serão ali entalhados em sua mente. E todos os diferentes momentos em que agiu de maneira arrogante serão vistas ou vistos de forma bastante clara. Não só isso, irmãos. Além disso, verá também como Deus tentou em vão alcançar o coração dessa pessoa que era duro e resistente. Se a menos eu tivesse dado ouvidos, talvez vai perguntar você. Se apenas tivesse me humilhado, esses pensamentos vão te atormentar por toda a eternidade se você não nascer de novo. Agora, um outro retrato bastante claro da condenação é apresentado pelo apóstolo Paulo. Ele escreveu, eu já citei aqui, mas quero citar de novo, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. E Paulo falou daqueles que sofrerão uma pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor. Se você ler depois na sua Bíblia, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7 até o 9, você vai verificar que coisa interessante ali. Medita nesses versículos. Então, amados, isso aqui é assustador, é amedrontador. Eu fico pensando como que as pessoas ficam procrastinando, deixando para depois, ao invés de ir correndo para os braços do Pai. Amados, eu fico aqui admirado como que a incredulidade tem reinado hoje em dia. Amados, vai haver um julgamento. Vai haver um grande julgamento. Nós podemos já contemplar, ver aquelas duas cenas ali do tribunal. Porque se todos os santos um dia vão estar sob o mesmo manto de perdão de pecado, andar pelas mesmas ruas de ouro e adorar diante do mesmo trono, por que teríamos de nos preocupar com o nosso crescimento espiritual? Se todos os benefícios do céu aguardam todos os crentes, por que deveríamos nos esforçar para uma vida mais santa, buscar a consagração mais profunda a Deus, ou desejar sermos conforme a sua imagem? Por que apenas não viveríamos para nós mesmos e desfrutaríamos de todos os prazeres, divertimentos desse mundo enquanto estivermos aqui? Muitas pessoas possuem uma perspectiva carnal e terrena acerca do céu.
Porque para elas, o céu é um lugar onde há muito ouro e as pessoas são felizes. Isso até pode ser verdade, mas certamente é um conceito bastante maturo e superficial do que a eternidade guarda para os santos. As Escrituras ensinam claramente que haverá uma hierarquia no céu estabelecida por leis espirituais, isto é, imutáveis. Considere algumas das coisas que Jesus falou sobre esse assunto aqui. Ele falou o seguinte, olha, lá em Mateus 5,19, que todos aqueles que desobedecer a esses mandamentos, ainda que menores que fossem, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Não é assim? E lá em Mateus 23,12, Jesus também disse que todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado. Todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Né? Então, amados, é importante nós termos essa convicção plena, real, absoluta, que um dia nós vamos ser julgados pelo Senhor. Vamos estar diante do tribunal de Deus. Aquele que não é regenerado vai estar diante do tribunal de Deus, mas os regenerados é diante do tribunal de Cristo para receber aquilo que fez de bom ou mal por meio do corpo. Mas uma coisa aqui é interessante nós notarmos: esse julgamento não vai ser segundo nós pensamos, ele vai ser segundo a verdade. Deus vai nos julgar pela sua verdade, e cada pessoa viva está se movendo em direção ao dia em que sua vida será examinada. Hebreus 9:27, a palavra fala assim: visto como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disto vem o juízo. Ou seja, quando a pessoa, seu coração para de bater aqui na terra, ela vai morrer. Então, quando seus olhos abrir, ela vai estar diante do Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, para ser julgada. O julgamento é sem misericórdia, o julgamento é segundo a verdade. Jesus, que recebeu a responsabilidade de julgar a humanidade, falou sobre a certeza desse dia. Lá em João 5, 28 e 29, ele disse o seguinte: está chegando a hora em que todos que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizerem o mal ressuscitarão para serem condenados. Então, amados, nós estamos vendo aqui que toda a humanidade será separada em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. E a Bíblia divide toda a raça humana em apenas duas classes: os justos e os ímpios. Os justos possuem a fé verdadeira em Cristo, morreram e ressuscitaram com Ele, tiveram fé naquilo que está escrito, ou seja, creram naquilo que está escrito na palavra. Agora, os justos têm essa convicção, têm um espírito consagrado a Deus, vivem uma vida de santidade na terra e foram renovados pelo Espírito Santo. O egoísmo original deles está subjugado e destruído, e agora possuem uma nova vida através da sempre presente graça de Cristo Jesus. O inverso a eles no caráter estão os ímpios, que nunca tiveram o coração trocado, renovado, que vivem no egoísmo, e o eu é o Senhor e o único fim absoluto da sua vida. Os mandamentos bíblicos não fazem sentido para os ímpios. Eles estão pisando nos santos mandamentos do Senhor. E apesar da Bíblia apresentar vislumbres sobre vários aspectos do julgamento, por fim, podem ser resumidos em apenas dois: julgamento do grande trono branco e a separação final dos perdidos de Deus. Os que forem encontrados escritos no livro da vida estarão diante do tribunal de Cristo para determinar quais recompensas, se houver alguma, claro, deverão receber lá na glória, lá na outra vida. Importante que nós saibamos disso, né? Agora, amados, é importante que você, de fato, possa ter os seus olhos abertos para crer na simplicidade da palavra de Deus,
que afirma categoricamente que Cristo morreu, mas também nos levou a morrer nele. Ele foi ressuscitado pelo Pai, e a Bíblia fala que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, quando nós cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, nós somos filhos de Deus, e vou dizer uma coisa para vocês. Nós não iremos enfrentar o julgamento, porque Jesus disse lá em João 5,24, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É ouvir a palavra dele e crer como está escrito. Jesus disse lá em João 7, 38 e 39, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então temos que crer em Jesus, não como nós pensamos que seja a maneira correta, mas como está escrito, como diz a Escritura. E se você creu que você está morto com Cristo, Romanos 6, 7 diz que você está justificado. Aquele que morreu, justificado está do pecado. E se você está justificado do pecado, você está em Cristo. E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você é uma nova criatura, Romanos 8:1 vai dizer o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém. Aleluia. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra, tão esclarecedora, tão simples, tão profunda. Ó Pai, abra os nossos olhos para crermos nessa verdade, que Cristo morreu e nos levou a morrer nele, que o Senhor o trouxe dentre os mortos, e juntamente com ele o Senhor nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Pai, esta é a verdade da tua palavra. Nos dê a revelação da graça para crermos neste fato consumado, na obra consumada de Cristo no Calvário, porque nós sabemos, Pai, que Cristo está assentado à tua destra, mas também está habitando pela fé nos corações daqueles que morreram com Cristo, que ressuscitaram com Cristo. Obrigado, Pai, pelas Escrituras Sagradas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado entendimento para compreendermos a tua palavra. Pai, se houver alguém que ainda não ganhou a experiência do seu novo nascimento em Cristo, do seu transplante de coração, eu clamo, Pai, por misericórdia, leva esta pessoa a crer nessa verdade e ser uma nova criatura em Cristo para gozar do reino celestial que o Senhor tem para nos oferecer em Cristo. Em nome dele, nós oramos agradecidos. Amém. Amados, creio que o Senhor deve ter falado ao seu coração e que você possa, de fato, clamar a misericórdia dele e rogar a ele para que ele lhe dê a graça do novo nascimento. Olha, Deus te abençoe, que Deus revele esta verdade ao seu coração. Um bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Do pecado,
filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós.